Olá, quarto ano, tudo bem? Fizeram boa prova? Eu espero que sim, né? Bom, pessoal, nós encerramos certinho o bloco anterior, né? Na verdade foi o 13 que nós fizemos antes, né? A gente fez o 14 e depois fizemos o 13, lembram? Então nós encerramos o 13 com a correção da tarefa, nós revimos o 13 na revisão antes da prova, né? Ele caiu na prova, né? Tinha lá uma perguntinha com as unidades de milhares ao todo de um número, lembram? Então espero que vocês tenham acertado, né? O prof não olhou os resultados ainda, tá bom? Bom, para a aula de hoje nós vamos começar um bloco que é relativamente simples, tá bom? Mas eu vou querer a atenção de vocês na hora de fazer, tá? Esse bloco são só problemas, tá? Mas é simplesmente resolver e colocar a resposta do problema, tá bom? Nós vamos estudar o problema, o formato do problema, tá? Não vai ser só ler e resolver, tudo bem? Então, primeiro eu vou dizer para vocês o que eu quero que vocês se atentem neste bloco, tá bom? Para aí depois nós passarmos para resolver, tá? Primeiro, o bloco 15 é sobre a solução, resolução e elaboração de problemas, tá? Na hora que vocês forem resolver os problemas deste bloco, eu vou pedir que vocês fiquem atentos para o seguinte detalhe. Qual operação eu devo fazer neste problema? Então, eu vou ler o problema e pensar qual operação, né? A primeira coisa que vocês pensam, né? A ordem de resolver, mas vocês já pensam, o que eu vou ter que fazer? Somar, subtrair, dividir, multiplicar? O que eu vou ter que fazer? Então, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que operação eu devo fazer no problema, tá? Como que você vai descobrir isso? Prestando atenção na situação do problema. Qual a ideia da situação deste problema? Te dá a ideia de que operação, tá? Então, primeiro você vai pensar, qual a operação que eu tenho que fazer? Depois você vai voltar lá no problema e ler que ideia que esse problema está me dando. Será que ele está me dando a ideia de somar, de subtrair, de dividir? Onde está essa ideia? Onde está no problema a ideia que me leva à operação que eu vou escolher fazer, tá? E, por fim, você vai ler a pergunta do problema, geralmente ela fica lá no final do problema, né? Essa pergunta, e aí? Tá me dizendo o quê? Que é para eu somar, que é para eu subtrair? Vocês vão ler o problema com essas 3 palavrinhas na cabeça. Qual a operação que eu tenho que fazer? Aí, para eu descobrir a operação que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir qual que é a ideia desse problema. Ideia é o que ele está falando para eu fazer, para eu decidir qual operação usar, né? E, por fim, você vai prestar bem atenção no que ele está perguntando. Vocês sabem que é engraçado que acho que foi o ano retrasado, né? A prof estava lá dando uma prova de matemática e eu fiz uma pergunta que envolvia quilos de carne. Eu perguntei no final quantos quilos de carne fulana comprou e a pessoa me respondeu R$5, né? Deve ter lido com uma atenção o problema, tá? É por isso que eu quero que vocês façam os problemas deste bloco com essas ideias. Qual a operação que eu tenho que fazer? Por que eu quero essa operação? Deixa eu ver se a ideia do problema é para eu fazer essa operação. Deixa eu ver qual que é a pergunta do problema para saber se a ideia e a operação estão ok, tá? Então, você não vai mais ler o problema de qualquer jeito. Você vai ler prestando atenção nessas 3 palavrinhas. E quando a gente fizer todos os problemas deste bloco, prestando atenção em qual operação usou,
qual a ideia que te passou para usar essa operação e o que de fato o problema estava perguntando, vocês vão terminar as primeiras atividades deste bloco já capazes de elaborar. Elaborar o quê? Criar um problema, tá? Você vai pensar numa ideia, numa pergunta e criar um problema, tá bom? Esses são mais ou menos um resumo do que faremos esta semana, tá? É um resumo aqui do bloco 15, tudo bem? Então, vamos lá. Quando você ler o problema, lembrem-se que vocês vão ter que prestar atenção, não só de decidir se vai... Acho que eu vou somar aqui. Eu vou te perguntar por quê? Por que você somou? Por que você subtraiu? Por que dividiu? Por quê? Você tem que saber responder isso antes de fazer a operação. Tudo bem? E no final você vai conseguir criar um problema. Vai ser o nosso desafio final. Tá bom? Só que antes de eu pedir para vocês colocarem a mão na massa, eu vou fazer o primeiro problema com vocês para vocês entenderem como eu quero que vocês façam os demais. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá? Bom, vamos ler juntos aí o problema 1 do nosso bloco 15, tá? É sobre boneca, né, meninas? Mariana e suas amigas gostam de desenhar bonecas com roupas típicas dos vários países, tá? Elas já desenharam 18 bonecas diferentes. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Bom, quais são as informações do problema, tá? Eu coloquei nessa ordem, mas às vezes esse daqui vai ser o último que você vai descobrir. Tudo bem? Então, a pergunta, a ideia e a operação deste problema, tá? Primeiro, ele só me disse que elas já desenharam 18 e que, isso é a ideia, desenharam 18 bonecas e querem desenhar todas, de todos os países. Então, elas desenharam de 18 países e querem desenhar de todos, tá? Então, qual que é a ideia? Fazer, completar as 18 bonecas até chegar no total de país, não é isso? Qual que é a ideia? Completar. Ai, a letra feia. As 18 bonecas até quanto? Você sabe quantos países tem no total para elas fazerem de boneca? Aí tem um quadrinho amarelo aí te dando a última informação que você precisava para começar esse problema. O que está falando lá? Existem mais, pelo menos, 190 países no mundo. Então, nós vamos trabalhar com este número. Fazer de conta que são 190 no total. Mas elas fizeram 18. Então, elas querem completar as 18 bonecas até 190. Essa é a ideia, não é? Agora, eu tenho 18 e quero chegar a 190. Essa ideia me faz pensar em qual operação? Qual é a operação que tem essa ideia? Quanto falta do 18 para chegar no 190? Quanto eu tenho que completar aqui para chegar aqui? Qual que é a operação? Fala para mim. Diz. Essa mesma. Subtração. Qual que é a minha operação? Subtração. Essa é a operação, tá? Que elas querem saber quanto falta daqui para eu chegar a 190.
Lembram daquele cálculo mental que a gente ficava somando carinhas até chegar ao valor para ver o quanto faltava? E aí, qual que é a pergunta? Quantas faltam? Tá? A pergunta também ajuda a decidir a operação. Quantas faltam? Pronto. Eu peguei as 3 coisinhas que eu preciso responder antes de me decidir qual operação fazer do problema, tá? Então, eu descobri qual que era a ideia. A ideia das meninas é completar das 18 até chegar a 190, que é o total. Tudo bem? A pergunta é quantas faltam? E essa pergunta e essa ideia nos levam à operação subtração. O que está faltando? Fazer a conta, né? Vamos ver se dá fazendo um cantinho aqui. Bom, do 18 para chegar até 190, que conta que eu faço? 190 menos 18. Tá? Vamos lembrar a subtração? Vamos? Bom, opa, caiu. 0 menos 8. Dá para fazer? Nananina. Tenho que desagrupar a dezena. Na dezena fica um 8 e empresta uma dezena para a unidade. 10 menos 8, 2. 8 menos 1, 7. A centena está sozinha lá, continua aqui. Quantas faltam? Está perguntando. Quantas faltam? Resposta: faltam 172 bonecas. Tá? Aí, aqui tem um espacinho para vocês fazerem a continha e aqui, tudo bem? O que eu vou pedir para vocês? Que vocês, ao invés de fazerem isso que eu fiz, escrever, que vocês grifem a ideia e a pergunta do problema. Grifa. Isso vai ser a parte importante. Quando você começa a procurar a parte importante do problema, você já começou a resolvê-lo. E você está mais perto de acertar do que ficar chutando uma operação possível para ele. Tudo bem? Então, você vai grifar a ideia, grifar a pergunta antes de decidir qual operação você vai fazer. Tudo bem? A prof escreveu aqui para explicar melhor para vocês. Vocês vão grifar na apostila antes de decidir qual é a operação, tá? Para vocês brincarem e se divertirem, temos o problema 2. Tem mais desenho que pergunta aí, tá? Temos o problema 3 e 4 e o 5, prestem atenção que tem item A e B, tudo bem? Eu vou deixar vocês fazendo e assistam o próximo vídeo para saber se acertaram. Façam e depois assistam, tudo bem? Não se esqueçam, grifar a ideia, grifem a pergunta, tá? Aí vai ficar bem fácil de vocês saberem a operação. Fechado? Voltamos com a correção no próximo vídeo, tá? Tchau!